Olá, eu sou a Anaís Nascimento. E eu sou a Edilza Riso. E esse é o podcast Entre Fases. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Fases. O nosso papo hoje começa com uma pergunta para você, que está nos ouvindo, e para você também, Naís. Você sabe qual é a real origem do seu nome? Quem escolheu e se existe um significado por trás dele? Eu sou a Edilza Riso. E eu sou a Anaís. E esse negócio do nome é uma coisa muito, muito louca, né? Tanto de escolha, tanto de origem. No meu caso, né, falando um pouco do meu nome, eu já pesquisei bastante. Não é uma origem exata, né? É possibilidades, porque realmente é um nome muito raro, vamos falar assim, né? Mas a origem dele seria a origem grega, né? Da mitologia grega, que aí se associa à ninfa das águas ou rainha das águas, algo assim do tipo, né? Mas não que aí vem da mitologia lá da história das Náiades, acho que é isso. É um nome bem similar com o meu próprio nome, né? Tanto é que a variação fica como Nais ou Naís, né? Enfim. E aí, no meu caso, o meu nome que ele escolheu foi minha mãe. Não era esse nome, né? Era o nome mais difícil. Mais difícil aí é complicado, hein? Ia ser mais difícil do que esse, gente. Com certeza. O nome original que a minha mãe escolheu é Nailze. Difícil, gente. Né? Olha, eu sou grata, porque agora eu vou desenrolar como é que chegou no Naíse. Mas olha, Nailze seria difícil pra eu mesma falar com esse nome toda hora. Enfim. Ela não escolheu por conta da tradução nem nada. Ela conheceu uma pessoa, né? Ela trabalhou numa casa de família e uma das filhas da família chamava Nailze. E meu pai, Noel, né? Então ela queria seguir. Eu já tinha uma irmã mais velha que também começava com N e ela queria seguir essa sequência aí. E aí, Nailze. Ficou esse nome. Naquela época, os pais traziam as crianças sem registrar, né? Pra casa. E aí, minha irmã, até então mais velha que eu, quando eu nasci, ela tinha 4 anos e meio. Quando eu chego em casa com o bebê, que eu apresento pra ela, ela não conseguia falar Nailze. Ela ficava tentando e falava Naíse. Falava errado, né? Falava Naíse, ficou Naíse. Minha mãe ficou lá, diz ela que umas 2 semanas tentando fazer ela falar o nome certo. E ela não falava. E aí, minha mãe, quando meu pai foi registrar, né? Ela falou, olha, quer saber? Ela vai ficar chamando esse nome errado, então vai todo mundo acostumar e ela vai estar no registro com um nome e a gente vai chamar de outro. Então registra do jeito que ela tá falando. Aí ficou Naíse, né? E, enfim, essa é a Olha, você a história foi salva do meu... pela sua irmã, então. Inusitado, um tanto pouco inusitado, né? Mas falando um pouco aí da escolha de nome, é uma linha muito ampla, né? Que a gente tem de como escolher um nome, de onde que é a origem, né? Tem gente que quer fazer homenagem, que, né, é muito, muito fã de um jogador, ou de atrizes, né? Hoje nem tanto, mas tinha uma época que as pessoas tinham muito, a novela ditava muitas coisas, né? A televisão, de forma geral. Moda, tendência e nomes também, né? Agora nem tanto, mas teve uma época que tinha uma influência muito grande nos nomes. Mas agora aí é a sua vez de falar um pouco do seu nome aí, da sua origem. Essa é a história do meu, agora é a sua. Então, meu nome também não é... Pelo que eu vi, ele é um nome raro, mas ele é um nome que... Não, assim, não é tão difícil de se pronunciar, mas também não é um nome tão comum, assim. Eu acho que eu fui a última pessoa a ser registrada com esse nome, gente. Brincadeiras à parte. Mas é uma possibilidade. Pois é. Não sei, eu não... Vale uma pesquisa, vai saber se não dá pra pesquisar aí qual foi o último registro com o seu nome. Até onde que eu sei, as pessoas que eu conheço que têm o mesmo nome que eu são todas mais velhas que eu, então tem uma possibilidade de eu ser
ter sido a última, né? Sim. O meu nome foi uma homenagem, minha mãe quis homenagear uma amiga dela, então veio de uma amiga dela, e tem origem grega também, igual o seu. Ah, que legal. Não tem muita história, não. O meu nome foi mais por ela tinha uma amizade, assim, e quis homenagear a amiga dela. E aí acabou colocando Edilza, né? E o Riso, que é a minha marca aí, foi a escolha do meu pai. Ele queria muito ter uma menina, e aí, por ideia dele, felicidade, ele ficou muito contente e colocou Riso no meu nome. Então aí veio a história do meu nome. Nada tão complicado quanto o seu. O meu foi um rolezinho aí, mas... Não, e o legal do seu nome também, o diferencial do Riso é que ainda é com Z, né? Não é com riso de risada de S. É com ainda Z. Tem isso, verdade. É um diferencial mesmo. É. E é muito louco mesmo pensar, né? Que a gente passa a vida toda com uma identidade, né? Respondendo um nome, representando por um nome que uma outra pessoa escolheu. Apesar de ser a pessoa, né? Normalmente, que nos gerou, enfim. A gente carrega essa marca e a gente se apresenta assim com esse nome para toda a vida, né? Vira realmente o nosso cartão de visita, né? Tem uma grande influência sobre quem somos, sobre toda a nossa existência, né? Que a base de tudo é o nosso nome. O seu próprio pai, ele sempre fala isso, né? Que tem muita gente que não gosta do nome e tal, mas de repente a primeira e talvez a única coisa, né? Que o pai consegue escolher de fato pro filho, né? De deixar. E em algum momento fez algum sentido aquele nome, né? Seja, né, por pronúncia, por, né, as coisas que nós já citamos aqui que levam a pessoa a escolher o nome. Mas é muito intrigante mesmo a gente pensar que a nossa marca registrada não foi nós que escolhemos, foi uma outra pessoa. É verdade. E também vem nem sempre é fácil, né, carregar esse nome desde o começo, dependendo aí de como que foi, de como é o seu nome, se é um nome difícil como o nosso, ou raro. Um nome diferente, um nome difícil de pronunciar, ou que rima com alguma piada de quinta série, né? Exatamente, tem isso mesmo. Tem a questão do bullying e vergonha, né? Da gente carregar essa marca aí, dependendo de como que é colocado, né? Eu, particularmente, sofri um pouquinho, assim, de vergonha, porque nem todos os professores, logo assim, no primeiro dia de aula, sabia pronunciar o meu nome. Então, já corria e falava, professor, explicava para os professores, meu nome é assim, é desse jeito que fala. Sim. Pra eu não ter vergonha, porque na adolescência a gente passa muito por isso, né? Tentando se afirmar, tentando se colocar lá, tentando querer ser igual a todo mundo. E acaba sofrendo um pouco com por conta, né, dessa marca que a gente carrega. Sim, e acho que uma coisa também interessante a minha visão assim é que na nossa época o que mais agradava, enfim, era o estar em massa, né? Tipo, normal a todo mundo, o que todo mundo fazia era igual, tudo igual, até essa questão de nome, tipo, quanto mais... Na nossa época tinha muita questão de nomes repetidos, né? Tipo, nome popular, nome comum, assim, era... Qualquer diferencinha já criava nossa, tipo... como fala, não sei o quê, né? Hoje em dia, não. Hoje é legal você ter um nome diferente, um sobrenome diferente, né? Tal, aquela coisa toda. Hoje as pessoas criam até um status, né? Com isso do nome. Cria para si, às vezes, até apelidos, né? Totalmente... diferente do nome, né? Mas realmente na nossa época, assim, eu também passei por isso da questão de os professores não falar direito. O meu não era mais a questão de pronúncia, assim, porque meu nome tem um acento, realmente é Naíse, essa é a forma, Naíse. E aí, como é um nome diferente, as pessoas já não se habituam, né? Já não, se você lê no português, você fala certo. Se você lê
Ortografia, você fala certo. Confia no seu português, entendeu? Se tiver, tem um acento, fala pausadamente. É três sílabas, né? Nice. E as pessoas, a minha questão era mais nice, né? Falava nice, ou olhava, já não tentava nem falar, já não conseguia, né? Enfim. Mas questão, assim, de bullying diretamente, assim, brincadeiras com o meu nome, na infância eu até não passei tanto, mas eu tinha muita vergonha, assim, eu sempre achava muito diferente, muito estranho, e tinha esse negócio, toda vez no começo das aulas, do professor falar correto, aquela coisa toda, enfim, né? Mas quando chegam os apelidos, assim, tipo, no meu caso, ou na escola também eu tive uma época do Nise, né? Que era tipo uma diminuição do meu nome. Você prefere, né? Você prefere que fale o apelido, ou enfim, alguma coisa do tipo, só pra não ter que ficar explicando muito. Tanto é que eu tive uma fase da vida que eu não corrigia. Do jeito que a pessoa me chamava, eu deixava. Eu falava uma vez, aí a pessoa repetia errado, eu falava, é isso mesmo. Fala do jeito que você achar legal. Não me xingando, tá bom. Eu acho que todo mundo que tem um nome diferente, né, que a gente tá comentando, passa por essa fase de... já cansei de corrigir, vou deixar, a gente abre mão, né? Sim. Eu acho que todo mundo que tem um nome diferente passa por essa fase. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Isso gera marcas reais na nossa identidade quando somos novos. Sim. A gente passa por uma fase onde quer ser igual a todo mundo para ser aceito. E ter um nome que chama atenção parece um castigo. A gente se sente muito castigado. Porque né, de Exatamente. questionar muito os pais. Por que colocou esse nome? Por que não colocou tal nome? Exatamente. E fica tentando criar várias possibilidades. Mas já tá feito, né? Mas na fase da adolescência é muito difícil da gente aceitar. Isso é verdade. Mas com o passar do tempo, né, vem chegando a maturidade e a gente, né, vai entrando aí em algum momento da vida nessa fase de aceitação, né? A gente tem um momento mesmo de virada de chave aí que a gente vê que, né, que as coisas começam a fluir, a gente começa a gostar do nosso próprio nome, uns mais cedo, outros mais tarde, né? E a minha experiência de, né, gostar do nome em si, eu lembro que já no final do ensino médio, né, que eu comecei a ter uma profundidade, assim, do quanto o nome representa, né, na nossa vida. Uhum. Então, eu comecei a olhar com mais carinho pro meu nome, olhar pra minha história, pensar nessa história de como foi dado, o sentido, né, o que minha mãe pensou, o que meu pai pensou para dar meu nome, enfim. E ali, por torno dos 17 anos, eu comecei eu vou assumir essa postura de que eu gosto do meu nome, ele é diferente, tem um sentido de ser diferente, eu sou diferente, tipo, comecei a me posicionar com o meu nome, né? E aí a gente chega nesse momento que a gente começa a perceber que a gente realmente somos indivíduos únicos e que a gente começa a ter orgulho da nossa própria assinatura, né? Sim. Acho que caiu um pouco também, não sei, por mim falando, né? Uhum. As redes sociais, né? Porque a gente colocou o nosso nome. Teve a época, né? A gente já revelou nossa idade, né? A gente já tem mais de 30, então não dá nem pra escolher mais. Pra quem não sabe, o pessoal mais novos que a gente, antigamente usava muito apelido nas redes sociais, né? Orkut, Verdade. MSN. E aí depois a gente, acho que na época do Facebook, foi criando mais o nome, né? Isso Foi o Orkut era muito apelido. Muito, aí o Facebook já veio um pouco mais sério. Então, e aí a gente colocando nosso nome lá, parece que essa questão de ter orgulho da nossa assinatura cresceu mesmo, né? Eu pelo menos tive isso. Só que agora, além do primeiro nome, existe outra transição gigante na vida adulta, né? Que Sim. mexe direto com a nossa identidade, o sobrenome. E aqui Sim. o peso é físico e cultural, principalmente para nós mulheres, quando passa pelo processo de assumir o nome de casada. Muda completamente o cenário, né? Sim, é um assunto até longo, né, assim, porque divide um pouco de opiniões, né? Uhum. Porque a gente vem de um histórico aí cultural, né, que anteriormente era uma coisa que nem era pensada, né? Se a pessoa casava, quando casava, automaticamente a mulher
somava o nome do marido, né? Do esposo. Hoje em dia a gente tem, né, a opção já de não absorver o nome, e aí varia um pouco, né? Tanto dessa questão cultural, quanto da questão romântica ali, né? E simbólica de construir uma nova família, né? 2 nomes se formando um só, realmente, né? Você está ali formando uma nova identidade. Mas existe a parte burocrática, né? Trocar todos os documentos, contas antigas, enfim, RG, passaporte. E por mais que a gente troque e faça tudo, se programe para, nossa, eu vou chegar zerado, a gente, um escapa, uma fica para trás, e quando você vai ver, tem um negócio lá de 15 anos antes do seu casamento que ainda tá com seu nome de solteiro. Então, existe essa parte burocrática, né? E fora a sensação de estou deixando de ser quem eu era pra virar a esposa de fulano, né? Sim, o famoso passar pro nome, né? Isso. É um desapego de uma parte da sua história pra abraçar outra fase. Sim. No casamento cristão, a gente entende que os dois se tornam uma só carne, mas carregar o sobrenome do outro exige maturidade para que isso seja um símbolo de união, né? E não de anulação da nossa jornada. Eu tô falando muito algo pessoal, né? Como eu casei com 23 anos, então, tipo, eu tava ali assumindo a minha identidade, de meu nome, da minha assinatura. E aí, quando eu fui pra casar, teve esse questionamento também de, vou colocar o nome dele, não vou, porque hoje a gente mudou muito, né, que nem você falou. Sim. A questão cultural mudou bastante. Então, conheço pessoas que o casal o homem pegou o sobrenome da esposa e a esposa pegou o sobrenome do marido, né? Então, os dois ali abrindo mão de quem era antes pra dar seguimento a uma nova jornada, né? Sim. Eu passei por isso também, da mudança de nome, e realmente, assim, é um marco mesmo, é uma mudança de chave que é um detalhe que, assim, não é questão de quem não trocou de nome, não é isso, né? É uma questão, assim, para quem trocou, tem uma virada de chave mesmo, é um cheque ali que você deu, tal, um cheque, né, no caso, de passar para a próxima fase. E a gente tem essa questão de estar construindo algo novo, né? Tem a questão da parte de documento e tal, mas a gente tem internamente isso de que, além da mudança do nome, é essa mudança de pensamento, de chave, de se tornar uma nova família, né? Como a gente comentou anteriormente, é uma somatória que vai gerar um novo nome de família, né? Uma nova referência de família, né? Eu vim de uma família que minha mãe também seguiu isso, né? Pegou ali... Na verdade, a minha família... Os meus pais já tinham o mesmo sobrenome quando eles se casaram, né? Então, na verdade, minha mãe não mudou o nome, mas os filhos têm os 2 nomes, né? Tanto o do pai quanto o da mãe. E aí a gente seguiu com o padrão, né? Que a gente aprendeu e tal. E foi importante, né? Apesar dessas partes aí que nós citamos burocráticas, foi muito importante pra gente ter essa mudança de nome, né? Algo que eu achei muito importante. Também conheço pessoas, né, próximas a mim que não trocaram o nome. E, novamente, isso não vai validar se é um casamento, se é uma relação, enfim. Mas é algo que acontece em fases da nossa vida. E a gente está aqui, né, falando da nossa experiência de que o quanto que muda e o quanto que é um novo passo, né? Principalmente para nós, que já tivemos questões aí com o nome, primeiro nome, né? O nome que a gente atende. Sim. E com sobrenomes também. Sim, E a questão da mulher também é um pouco cansativa, a questão de trocar tudo, né? Sim. Que nem você falou do CPF, RG, tem toda essa história. Uma curiosidade, assim, sobre a minha família. Sim. Os irmãos do meu pai, esse negócio de sobrenome... eu estudando um pouquinho pra gente conversar aqui no podcast, tava pensando, né? A família do meu pai
cada filho recebeu um sobrenome diferente. Oxe, Então, assim, a família do que meu pai isso? nós não somos assim, a família tal, né? Tipo, a família Silva. Não dá pra Aham. sermos chamados assim, porque cada filho Tem um tem um nome. sobrenome diferente. Meu Deus, eu não sabia disso. Sim, e pra você ver a importância, né, da gente ter essa noção do sobrenome, o que carrega, porque vem carregado de histórias, né? Então, Sim, com certeza. olhando assim até pra minha família em particular, fica até fragmentado, né? Tipo, Sim, aí não tem uma história, uma continuação ali de alguma coisa. Então, a história meio que tá sendo construída a partir dos... dos netos, né? Terceira geração, no caso, né? Exato. Quer ver seus avós, seus tios, seu pai, ali não tiveram essa força do sobrenome, e vem os netos aí com. É, Poxa, nossa, que interessante. interessante, né? Aham. Mas assim, toda essa dinâmica humana com os nossos nomes nos leva ao ponto central da nossa fé, né? O mundo passa Sim. o tempo todo tentando colocar rótulos e apelidos na gente, e até essa questão mesma que eu acabei de falar sobre a história, né, da nossa família. Mas a gente, em Deus, a gente acaba tendo um novo nome, né? Sim, com certeza. A Bíblia ela nos dá essa afirmação, né, de que em Cristo a gente vai ter um nome único, diferente, né, que Ele mesmo nos deu, né. E na Bíblia a gente acompanha aí diversas situações em questão relacionadas a nomes, né, o quanto do significado do nome, e em alguns relatos, alguns momentos até troca de nomes, né, no caso de Muitos. Abraão, que virou Abraão, Jacó para Israel, como uma mudança mesmo, né? Que seria, nos nossos dias de hoje, contextualizando, né? De repente, essa mudança de chave quando a gente casa, quando a gente assume um novo nome, né? Assume uma nova identidade a partir daquilo ali. É verdade. E o nome mais lindo que a gente recebeu, o privilégio de carregar na vida adulta, foi o nome de Cristo, né? Nos tornamos cristãos. Deus diz em Isaías que Ele nos chamou pelo nosso próprio nome e que nós somos dele. E que coisa maravilhosa, né? A gente ser chamado pelo nosso Criador, né? Assim como que a gente, logo no começo a gente falou sobre a responsabilidade dos nossos pais colocar os nomes na gente, né? E alguns ter orgulho logo de cara, ai, me chama assim e tal. Outros nem tanto, como foi um pouco com a gente. Mas Sim. nós, como cristãs, ter orgulho, né, de ser chamada pelo nome que Deus nos dá, né? Deus nos deu. Sim. E uma coisa que eu medito muito em relação a essa questão de nomes, né? Tanto por essa questão de ter essa particularidade nossa, do nosso nome, o quanto que existem nomes associados a coisas que não são legais, né? Como um exemplo, seguindo nessa linha aí dos exemplos de nomes cristãos, a gente acarreta muito peso a alguns nomes, né? Como Judas. Se a gente hoje vê uma pessoa com o nome Judas, a gente associa a traição, a coisa, né? Enfim. E o nome em si é um nome bonito. Se você olhar Judas, é um nome bonito, a forma de escrever, um nome curto, na minha concepção, né? Aí vai de cada entendimento de cada um. Mas quando a gente tem essa nossa identidade firmada em Cristo, não vai importar realmente a tradução terrena do nome, né? O que as pessoas associam ao nosso nome. Mas sim o que a gente é diante de Deus, né? Na presença de Deus, né? A gente tem... Eu aqui falando, né? A gente na nossa conversa aqui do podcast sobre o nome, me veio muito em mente, eu até parei para dar uma olhada aqui, que eu não lembrava a palavra exata, o nome exato. Mas... tem um caso bíblico muito interessante que para mim me marca muito essa história. É uma história curta e nem tão lembrada o tempo todo. Mas que é sobre Jabes, né? É um nome
que na época era associado à dor, né? O nome tinha muito essa questão da tradução, do que isso queria dizer aquele nome. E naquele caso ali a mãe o teve com muitas dores e tal, e aí esse nome era associado a isso. Toda vez que alguém chamava ele pelo nome, remetia que a mãe dele teve ele com sofrimentos, né? Com dores e tal. E ele não aceitou aquilo para a vida dele. Chegou um certo momento que ele correu atrás, que ele queria, né, ser reconhecido de outra forma, queria ser abençoado, não queria que aquela certa, não a maldição, mas que aquela marca negativa do nome dele seguisse com ele, né? E a vida dele foi transformada, tal. Então, o quanto que o nosso posicionamento faz diferença, né? O como que, quando a gente fala em tal momento, eu assumi meu nome e, assim, não é uma coisa mais que vai me envergonhar, que vai me deixar triste, deslocado, não é uma coisa que vai me trazer constrangimento. Pelo posicionamento, o nome não mudou, o significado é o mesmo, a escrita, a pronúncia, as pessoas continuam falando errado, as pessoas continuam, né? Nossa, que nome é esse? De onde veio? Isso aqui. E o que muda é o que a gente tem de visão de nós mesmos, né? Quando a gente recebe essa visão de que somos filhos e que a nossa identidade em Cristo, em Deus, está muito além do que as pessoas reverberam com o nosso nome, né? Sim, verdade. Nosso posicionamento mesmo, né? Sim. Diante da nossa situação. E Deus, Jesus, né? Apagou todos as nossas transgressões lá na cruz. Então, a partir desse momento, a gente se torna filho e tem uma nova chance de que nem você falou, a história de criar algo novo, né? Sim. Diante da sociedade, diante de tudo, né? E é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Entre Fases. Que nesse dia você possa olhar para o seu nome na certidão de nascimento e para o nome que você carrega em Deus com muito orgulho e muita paz no coração, porque, como já acabamos de falar, né? Tudo foi apagado, tudo foi... Deus tem uma nova história para nós, né? E Ele renova a todo momento as nossas histórias e ser chamado de filho, eu acho que é o melhor nome que podemos ter diante de Deus, né? Verdade. Isso mesmo. Então, acho que é um momento aí de refletir, né? Sobre essa questão tão importante para nós, que é a nossa identidade, o nosso nome, né? E que essa conversa venha te trazer reflexão para que você possa realmente deixar os rótulos para trás, né? Toda a questão que você possa ter com o seu nome. Às vezes tem pessoas também que tem o nome do pai ou da mãe e às vezes não tem um relacionamento tão legal e às vezes a pessoa tem essa, né, não queria ser chamado por aquele nome, né, porque remete a histórias, enfim, que você possa ter essa clareza, né, na sua vida, que você é um novo homem, uma nova mulher e a sua vida é única, a sua passagem aqui é única, mesmo que você tenha um nome extremamente comum ou um nome extremamente raro, você, quanto indivíduo, é único e especial. E eu deixei um negócio pra falar que eu esqueci. Sobre o meu nome, que eu lembrei agora. É muito, muito engraçado. Quando eu comecei a namorar com meu atual esposo, a gente, falando de nome e tal, assim, ele falou, não, mas de onde vem seu nome? Tipo, mesmo que eu contei toda essa história que eu contei aqui no podcast, mas assim, da onde, né? Aí começou a pesquisar no Google mesmo da vida. E a gente pesquisando o meu nome, a gente encontrou uma música com o meu nome. Né? O nome da música é Naíse. Olha... Mas a música em si não fala Naíse. É uma música, a cantora, eu vou até citá-la aqui, porque nem vai que chega até nela. A Nina Oliveira é uma cantora de Guarulhos. Ela é, né, de São Paulo, enfim, mas ela é natural de Guarulhos. E ela é cantora e compositora. É uma música tipo um... não é rastapé que fala, é tipo um forró mais... Enfim, é que não é do ritmo que eu acompanho. Um shot, isso. Um shot. E eu fiquei admiradíssima quando eu achei a música. Como eu falei, não acredito. Gente, não acreditamos. Aí fomos ler a letra, assim, realmente é um nome, mas isso ficou mais intrigante ainda. Que eu falei, se o nome da música é Naíse, deve ter Naíse na letra. Não tem. Aí é uma música lá tal. E aí o que eu fiz? Entrei em contato com a menina. Entrei nas redes sociais dela. Na época.
2020, gente. 2019. 2020. E aí ela me respondeu. Eu falei, né, eu falei, olha, como você tá vendo meu perfil, meu nome é o nome dessa música. E aí, né, tipo... E ela foi super simpática, me respondeu. Mas tem um mistério no nome que ela não quis me dizer. Ela falou assim, a música, o nome é um segredo, é um mistério, uma coisa assim. Né? E aí nos seguimos, eu continuei acompanhando lá as músicas dela. E é uma curiosidade. Você acredita? Vamos ter que chamar essa cantora aqui no podcast pra ela contar essa história. Pra ela contar a história. Eu acho que é um lugar, Nina, você vai nos ouvir aí, você pode contar, vai ter um lugar aqui de fala pra falar das suas músicas. E enfim, né, tem outras músicas, mas é uma curiosidade muito diferente do meu nome, porque é muito Sim. Incomum, meu nome não é um nome comum, e ter uma música com meu nome, aí estudando pro podcast, aí tem uma coisa mais, estudando pro podcast, eu vi que essa música, não na época que eu pesquisei, né, depois disso, é que eu não acompanho mais, mas teve uma novela recente, entre aspas, que a música subiu pra uma novela da Globo, cantou numa novela, era essa tema música? de uma novela, essa música, na Easy. Caramba. Porém, gente, a música é na Easy com S. A pronúncia é igual, ela falou realmente o nome é igual, mas a escrita da letra da música dela é com S, é Naise. Mas fica aí uma dica pra vocês ouvirem a música. Aí como é o nome dela? Nina? Nina Oliveira. Se você estiver nos ouvindo, fica o convite aí pra você vir participar de uma conversa e explicar aí essa história pra gente. Só uma coisa engraçada também, gente, estamos encerrando, tá? Mas acabou que eu lembrei, como que a gente tem um nome diferente, é difícil a gente ouvir, assim, em algum lugar, igual você, sobre música. Eu acho que tem música sobre Júlia, né? Júlia. Sim, tem Júlia. Ana Júlia, né? Aquela Ana música Júlia, bem antiga. E tem Jéssica, né? Tem várias, mas com o nosso nome é difícil encontrar. Ou até personagens. E uma vez teve uma novela na Globo também. Aí, Globo. Que teve o meu nome. Sério? Eu fiquei tão, nossa! Negócios da China, nunca vou esquecer. Foi a única novela que teve. Tinha uma personagem lá que tinha o mesmo nome que eu. Então. Enfim, gente, é isso aí, pessoal. Compartilha esse episódio com aquele amigo que tem um nome bem diferente, ou com aquela amiga que acabou de casar e está na função de mudar os documentos. Isso. E siga o Entre Fases na plataforma de áudio. Ativa o sininho, gente. Até a próxima fase, pessoal. Valeu, fiquem com Deus. Tchau!